Ok, bora lá então. Hoje a gente vai fundo num sentimento que, olha, acho que muita gente que trabalha conhece bem. Aquele medinho, sabe? De mudar de carreira e depois pensar, meu Deus, o que eu fiz? E para guiar nossa conversa, a gente tem um artigo muito bom aqui. É verdade, um material bem interessante. Sim, é de um especialista em carreira bem reconhecido no Brasil, o Bruno Cunha. O texto dele vai direto nesse ponto, nesse medo que às vezes trava a gente, né? Totalmente. É um medo paralisante para muita gente. E a ideia aqui é tentar entender de onde vem esse receio todo e, mais importante, como é que a tal da clareza pode ser o antídoto, digamos assim. Aham. Transformar essa coisa da incerteza em algo mais estratégico, né? Isso. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O artigo traz uma visão que, me fez pensar Qual? que o problema maior não é exatamente o medo de escolher o caminho errado, sabe? Mas sim a falta De clareza. de não saber para onde ir, como ir com segurança. É como caminhar no escuro, né? Exato. Ele usa uma analogia ótima da ponte na neblina. A gente não tem medo da ponte em si, mas de não enxergar lá na frente. Perfeito. E o fascinante é como ele conecta isso, com a nossa própria biologia e até com o que a sociedade espera da gente. Tem a nossa versão natural ao risco, né? Quase um instinto. E junta com aquela pressão por estabilidade, pelo conhecido. Mesmo que o conhecido não seja lá essas coisas, né? Pois é. E a falta de clareza, essa neblina, só piora tudo. Deixa o desconhecido muito mais assustador do que talvez ele seja. Total. E aí entra o que o autor chama de, acho que é, armadilha da estabilidade. Sim, eu vi essa parte. A pessoa tá infeliz ali, sabe? Mas o pânico de mudar e dar errado é tão grande que ela Ela prefere o fica ruim conhecido. uma infelicidade conhecida, né? É. E o artigo provoca. Ficar parado também é um risco. Também pode ser um erro. Um erro silencioso, talvez. Com certeza. E aí, conectando com isso, o Bruno Cunha fala de um outro tipo de arrependimento, que talvez seja até pior. Qual seria? Aquele arrependimento de não ter tentado, sabe? Que vai crescendo com o tempo, aquele e se eu tivesse feito diferente? É o peso de ter deixado passar a chance de buscar algo que fizesse mais sentido, né? Esperando uma clareza que sozinha não ia chegar. Nossa, esse ponto do arrependimento silencioso é forte. E reforça muito a ideia do artigo, né? Que uma coisa é ter dúvida, o que é normal. Super normal. Outra coisa é a paralisia, quando a falta de rumo impede qualquer passo. E achei muito boa a forma como o Bruno Cunha coloca isso. Como ele articula, né? Que decidir assim, no escuro, sem analisar nada, sem estratégia, aí sim aumenta muito a chance de se arrepender lá na frente. E ficar nesse limbo adiando também tem um custo alto, né? O artigo menciona isso. Sim, fala do tempo perdido, da frustração que só aumenta. E a autoestima vai lá para baixo. Bem-estar emocional também levanta uma questão importante, né? Qual o preço real de ficar esperando essa segurança que talvez nem exista? Pois é. Mas o texto não fica só apontando o problema, o que é bom. Ele sugere um caminho. Uma solução. Que passa por buscar essa clareza antes de sair mudando tudo. Ele até menciona uma ferramenta que desenvolveu, um diagnóstico de carreira para transição profissional. Ah, interessante. Um método para isso. Pelo que entendi, não é mágica, mas um processo para a pessoa entender onde está, o que quer de verdade, ver as opções reais no mercado. E aí sim montar um plano, né? Um plano viável. Isso, tipo um mapa mesmo, para saber não só para onde ir, mas como chegar lá. Ou seja, pegar essa névoa toda e transformar em passos. Passos concretos, gerenciáveis. Não é eliminar o medo, porque isso talvez nem seja possível, mas entender ele e diminuir o poder que ele tem sobre a gente, né? Com informação, com autoconhecimento. A clareza vira tipo um farol, né? Exatamente. Então, resumindo a ópera, a chave para lidar com essa mudança toda e diminuir o medo de se arrepender não é ter 100% de certeza. Que talvez nunca venha. Exato. Mas é construir uma base sólida de clareza sobre si, sobre as opções, sobre os próximos passos. E isso puxa uma reflexão final bem legal que o artigo também traz nas entrelinhas. O que é segurança na carreira hoje em dia, afinal? Será que essa estabilidade que a gente busca no caminho atual, ela tá mesmo ligada à nossa realização? Ou será que é só uma estagnação mais confortável, disfarçada? Pois é. Fica a pergunta, né? Uma ótima pergunta para fechar. E fica aqui nosso reconhecimento ao Bruno Cunha por essa contribuição tão bacana sobre um dilema super comum. Um tema muito relevante mesmo. Para quem curtiu a discussão,
E quiser conhecer mais do trabalho dele, é só procurar no Instagram @carreiracombrunocunha, tudo junto. E no LinkedIn também, né? Isso, no LinkedIn é @consultor de carreira Bruno Cunha. Fica a